Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ética profissional. Isso mesmo, vamos estudar ética. Ética para que você aprenda como agir como estagiário e como advogado. Ética para que você consiga gabaritar na prova da OAB, acertar as 8 questões que caem na prova. Tenho certeza que vocês estão se empenhando. Não temos ainda a prova número 32, a primeira fase ainda não está marcada, mas não importa, essa data será marcada e você deve estar preparada para essa prova. Bom, como nós temos feito na última aula, nós temos uma apostila com o conteúdo da matéria. Então, nós vamos prosseguir de onde paramos na nossa última videoaula. Como eu disse a vocês na primeira aula, o que devemos saber? O que é que cai no estatuto, no edital da prova da OAB? O que é que diz que nós devemos estudar? O Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, que sofreu alterações expressivas em 2016, que mudou tudo. O Código de Ética e Disciplina da OAB e o Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Nós começamos a conversar na última aula sobre a atividade da advocacia. Estudamos do artigo 1º ao 5º do Estatuto da Advocacia, essa sigla EA-OAB, Estatuto da Advocacia da OAB. E RG significa Regulamento Geral. Então, nós vimos quais eram as atividades privativas da advocacia, quais são as exceções, por que é que o advogado é indispensável à administração da justiça. Desde que você estiver inscrito nos quadros da OAB, você se torna advogado em todo o território nacional. Não são permitidos os atos não praticados por advogados, seriam nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoas não inscritas na OAB. E aí nós paramos aqui mostrando de que maneira o cliente lhe outorga poderes? Através do mandato da procuração. É através da procuração que você pode defendê-lo em juízo ou fora dele. Isso quer dizer que você precisa que o cliente outorgue procuração para você poder trabalhar. E aí o parágrafo 1º diz que se você tiver urgência e não conseguir juntar a procuração naquele dia, porque o cliente está viajando, porque ele não conseguiu encaminhar pelo WhatsApp, ele não conseguiu assinar, você tem aí uma maneira de resolver isso. Você vai apresentar a defesa inicial, o recurso, seja lá o que for, e vai invocar o parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto, dizendo que há urgência, e você vai estar apresentando aquela peça sem procuração e requerendo um prazo para juntá-la em 15 dias, prorrogável por igual período. Como eu disse, vou repetir, se cair na prova uma alternativa que esteja 15 dias mais 15 e tiver outra alternativa escrito 15 dias prorrogável por igual período, com certeza essa é a certa. Porque ética tem muito disso, a certa e a mais que certa. Aquela que você sabe que a escrita está boa, é correta, só que ela vai trazer uma outra informação que é mais correta ainda. Então, vocês tomem bastante cuidado com isso, tá bom? Vamos prosseguir daqui por diante, então. Lá no regulamento geral, ele vai falar também da renúncia, que eu vou tratar com vocês num outro capítulo, que é quando o advogado não quer mais trabalhar para o cliente. Aqui no regulamento geral, como eu disse antes, o estatuto, ele traz regras gerais, que são geralmente mais específicas no regulamento geral. Então, como o examinador sabe que a maioria dos candidatos estuda o Estatuto e o Código de Ética, eles acabam fundamentando as alternativas no regulamento geral. E como eu disse a vocês, essa apostila, eu tomei o cuidado de pegar os assuntos e fazer a interseção entre o Código de Ética, o Estatuto e o Regulamento Geral, para vocês estudarem os temas já juntando o que consta em cada um dos diplomas, que é o que está sendo feito aqui nesse momento na apostila. Então, aqui vamos lá, artigo 4º do Regulamento Geral. A prática dos atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritas na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Puxa, professora, a gente tinha lido que é ato nulo. Sim,
E mais ainda, aqui vamos ter a prática de crime. Aqui vamos ter a caracterização de um exercício ilegal da profissão. Então já vai ter um desdobramento, não só cível, mas um desdobramento criminal. E aí no parágrafo único diz que é defeso ao advogado. É defeso, é proibido prestar serviços de assessoria e consultoria para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Então, quer dizer que eu também não vou facilitar para quem não está inscrito na OAB e também sociedades que não estão inscritas na OAB. Porque nós vamos aprender também no capítulo próprio sobre sociedade de advogados. Nós temos algumas maneiras de trabalhar. Ou trabalhamos como advogados autônomos, ou vamos fazer uma sociedade de despesas, que é isso, você e mais um colega que vai alugar um imóvel, vai dividir o aluguel, o condomínio, a água, a luz, o telefone, o estagiário, o material de informática. Então, cada um tem o seu cliente, mas vocês unem as suas forças para dividir as despesas e assim vocês terem um escritório. Essa não é uma sociedade reconhecida pela OAB. Essa é a junção de dois profissionais que estão se auxiliando para poder exercer a advocacia. Uma sociedade reconhecida pela OAB é aquela que tem o seu ato constitutivo registrado no Conselho Seccional correspondente ao seu endereço. Que neste momento, essa sociedade recebe um número de inscrição na OAB e cada advogado sócio tem o seu número de inscrição individual. Então, o que esse artigo 4º do regulamento está dizendo é que você não pode, também é defeso, é proibido, facilitar que essas sociedades que não estejam registradas na OAB, você possa fazer parte delas. E aí? Seguindo do 1º ao 7º do Regulamento Geral. Nós tínhamos visto no Estatuto que é necessário, para registrar um contrato social na junta comercial, que esse contrato esteja visado por advogados. Estão lembrados? Vistados por advogados. Quer dizer que o advogado tem que vistar todas as páginas e assinar na última página junto com as partes envolvidas naquele contrato. Aqui no Regulamento Geral também fala alguma coisa sobre isso. Veja só. Lá no estatuto se usa visado por advogado. Aqui a escrita está um pouquinho mais fácil. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensável ao registro e ao arquivamento nos órgãos competentes. Então, indispensável. Quais são esses órgãos competentes? Pode ser o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, pode ser a junta comercial. Deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que os examinar de que os respectivos instrumentos preencham as exigências legais pertinentes. Por que então o advogado tem que vistar estes atos constitutivos, esses contratos, tanto para o seu registro como para o seu arquivamento? Porque nós é que interpretamos a lei. Nós é que vamos interpretar as cláusulas contratuais e explicá-las para as partes que estarão envolvidas naquele contrato. Por isso que nós vamos vistar, vamos examinar e vamos realmente verificar se essas cláusulas destes instrumentos preenchem as exigências legais, ok? Porque muitas vezes um contrato social é feito por um contador. Mas o contador não é advogado. O advogado é que estaria apto, é o técnico adequado para verificar as cláusulas que geralmente vão estar especificadas no Código Civil, vão especificar no Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Então, aqui, por isso, a responsabilidade do advogado. No parágrafo único, estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestam serviços a órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da unidade federativa a qual vincule a junta comercial ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Eu sou advogado registrado, advogado empregado da Junta Comercial de São Paulo. Então, eu tenho um impedimento, eu não posso assinar nenhum ato constitutivo que seja submetido à Junta Comercial de São Paulo para seu registro, averbação ou arquivamento.
Entenderam o que está escrito neste parágrafo? Então, aqui, eu como advogado, qualquer que não seja vinculado a nenhum órgão ou entidade da administração pública, eu estou liberado. Posso vistar e assinar os contratos a serem levados aos órgãos competentes, como a junta comercial e o cartório de registro da pessoa jurídica. Mas se eu for funcionário desses órgãos, eu não vou poder. Do contrário, eu posso. O que mais? Artigo 3º diz assim: é defeso ao advogado. É defeso significa é proibido. Funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono, preposto do empregador ou cliente. Vamos supor que você tem uma pessoa jurídica, uma EIRELI. Você é o único dono e você também é advogado. Aí um funcionário propõe uma ação trabalhista contra a empresa. Você pode ser o cliente e o seu próprio advogado? Não, não pode. Por isso que está escrito é defeso. Em causa própria, por exemplo, eu, Cristiane, se eu tiver pendências judiciais, eu posso advogar em causa própria, posso ser a minha própria advogada, mas não é o que está sendo colocado aí nesse artigo. Aqui estamos falando de pessoas jurídicas. A pessoa jurídica, quando ela é processada, quem comparece no processo? O sócio, o gerente, o preposto. Então, eu mesmo sendo advogado, eu não posso concentrar essas funções no mesmo momento. Eu não posso ser a cliente e a advogada. Eu não posso ser a preposta e a advogada. Eu tenho que escolher. Então, eu vou trocar o exemplo. Vamos supor que seja uma limitada, uma empresa limitada que tenha 2 sócios. Eu sou uma das sócias e sou advogado. E o José é o meu sócio e não é advogado. Pode ser o José o representante da empresa e eu a advogada da empresa? Aí sim. Vocês perceberam que mudou a posição? O José vai como preposto, como o cliente, certo? Nessa ação trabalhista. E eu, Cristiane, embora seja sócia dele, eu venho como advogada dessa pessoa jurídica. Agora, eu, Cristiane, ter tudo isso concentrado nas minhas mãos, isso não é permitido. Por isso que eu não posso, e aí vou até trocar a cor aqui para chamar a atenção de vocês. Eu não posso simultaneamente, ou seja, no mesmo momento, ser a patrona. O que é ser patrono? Advogado. Vem de patrocinar a causa. E esse patrocínio não é dinheiro, é patrocinar no sentido técnico, no sentido de ser advogado. Então, eu não posso ser o patrono, ou seja, o advogado, o preposto ou o cliente, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ter os polos separados. Estou falando aqui de pessoa jurídica. Não se confundam com a situação da pessoa física, que eu, na condição de advogada, posso advogar em causa própria em relação aos meus próprios interesses. Não há nenhum impedimento nisso, tá bom? O que mais? Como é que eu comprovo que eu estou exercendo a advocacia? Existem vários concursos públicos que exigem que você faça a prova do exercício da advocacia nos últimos 3 anos, como é o cargo da magistratura, do Ministério Público, da Promotoria de Justiça, da Procuradoria. Então, como é que eu faço prova de que eu estou exercendo a advocacia? De que maneira eu faço essa comprovação? Veja só, você faz essa comprovação através aqui do que determina o artigo 5º do Regulamento Geral. Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto em causas ou questões distintas. Em causas ou questões distintas. Ah, professora, peraí. Então quer dizer que eu tenho que ter trabalhado nesses processos? Sim. Você tem que ter efetivamente praticado a atividade privativa da advocacia. Lá no artigo 1º, que nós vimos na aula passada, quais são as atividades privativas? A postulação em juízo, consultoria e assessoria jurídica. Então, você tem que provar num ano, pelo menos num ano, que você teve no mínimo 5 atos privativos da advocacia que você praticou em causas diferentes.
Desta forma, você consegue provar que você está tendo o efetivo exercício da advocacia, principalmente para esses concursos que nós conversamos aqui. Não adianta passar na prova da magistratura se você não prova que tem efetivo exercício da advocacia, não vai funcionar. Então, aí o parágrafo único diz, então como é que eu faço essa comprovação? Que documento que eu tenho que juntar para fazer essa comprovação? Aqui eu posso ter uma certidão expedida pelo cartório ou secretaria judicial. Exemplo, eu trabalhei no processo na primeira vara civil do Fórum de Guarulhos. Eu solicito na primeira vara civil uma certidão de que eu sou advogado da causa número tal, vara tal, partes tais. Assim eu faço prova de que eu trabalhei naquele processo. Cópia autenticada de atos privativos. Eu tenho a minha procuração que eu juntei lá no processo. Então, eu posso fazer uma cópia autenticada pelo Tribunal de Justiça para fazer prova de que eu trabalhei naquele processo. E hoje, como processo eletrônico, na tarja, na lateral da folha, vem uma tarja com a vara, número do processo, juiz da causa e assim por diante. E ainda certidões expedidas pelos órgãos públicos no qual esse advogado tem exercido função privativa. Então, do que nós estamos falando? Olha, eu preciso provar que eu exerci a advocacia porque eu tenho que fazer prova disso no concurso público que eu estou almejando, o cargo. Então, eu preciso ter documentos. Que documentos são esses? Ou certidão dos cartórios aonde eu trabalhei, ou se não, cópia da procuração do processo que eu trabalhei. Se foi um ato extrajudicial, por exemplo, você participou de uma escritura de divórcio consensual no cartório de notas, o tabelião, o escrevente, estão aptos para lhe dar uma certidão de que você efetivamente trabalhou naquela escritura de divórcio, que é um ato extrajudicial. Dessa maneira, eu acredito que vocês têm uma noção de como vocês vão fazer prova de que estão trabalhando. Então, eu entendo que a vida é feita de etapas. A primeira etapa, colar grau. Segunda etapa, passar no exame da OAB, primeira e segunda fase. É que essas duas etapas não necessariamente têm que vir nessa ordem. Eu posso primeiro passar no exame e depois colar grau, como eu posso primeiro colar grau e depois passar no exame. Depois, eu tenho ideias de concursos públicos. E esses concursos que eu mencionei, eles exigem que você faça a prova efetiva da advocacia. Então, você precisa se inscrever no Conselho Seccional da OAB para ter a sua inscrição e poder exercer a advocacia. E aí, fazer prova desse efetivo exercício. Depois vai vir passar nesse concurso público, que geralmente não é fácil. Magistratura e Ministério Público em torno de 3 a 5 anos tentando para conseguir ter sucesso. Então, dessa maneira, vocês viram aí no regulamento geral como vocês provam que estão efetivamente exercendo a advocacia, ok? Vamos prosseguir. Aí eu tenho, dentro daquelas funções privativas do artigo 1º, eu disse a vocês que nós temos a consultoria e a assessoria jurídica e também a direção jurídica. E aí até brinquei com vocês, falei, advogado é tão metido que não se mistura com outra profissão. Advogado só recebe ordem de advogado. Veja aqui o que o regulamento geral diz. A função de diretoria e gerência jurídica em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras, que são os bancos, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontra inscrito regularmente na OAB. Então, se eu tenho um departamento jurídico, seja numa empresa pública, privada ou paraestatal, ou seja, num banco, este departamento jurídico terá como diretor ou como chefe, como gerente, o advogado. Então, brincando novamente com vocês, advogado só recebe ordem de outro advogado, ok? Agora vamos conversar sobre outros colegas que também são advogados, mas geralmente o examinador, ele tenta confundir vocês, que são os advogados públicos. Os advogados públicos, eles são advogados, embora vocês às vezes achem que não. Esse assunto está no Regulamento Geral, no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética e Disciplina. E eu já mesclei ele aqui para vocês, para poderem estudar tudo junto, como eu prometi. Então, artigo 9º do regulamento.
Exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Procuradoria, Consultoria Jurídica dos Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias e fundações públicas, estando obrigados à inscrição na OAB para o exercício das suas atividades. Quem é o AGU? É o Advogado-Geral da União. Ele é advogado, professora? Sim, ele tem que estar inscrito na OAB. Senão, como ele seria o advogado da União? Ele não teria como. Ele não teria legitimidade para isso, capacidade postulatória que vocês já aprenderam em processo civil. Então, ele é um advogado, sim. Assim como vai acontecer com o defensor público, com o procurador público, certo? Eu tenho o procurador do Estado, da União, do Estado, do município. Eles são quem? São advogados. O defensor público, o que ele é? É um advogado, que ele vai estar ali para cumprir a função do Estado de dar acesso a qualquer indivíduo ao Poder Judiciário, principalmente aquele que comprove que é beneficiado da justiça gratuita, ou seja, renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, esses colegas são advogados. Não é porque está escrito aí que é advocacia pública que eles não sejam advogados. São sim. E aí eles estão inscritos nos quadros da OAB, então eles estão submetidos ao Estatuto da Advocacia, mas ao regulamento interno dos cargos que eles estão empossados, ok? Então lá, procuradores do município de Guarulhos, existe o regimento interno dos procuradores municipais. Ele vai estar submetido às regras do Estatuto da Advocacia, mais as regras do regimento interno da função que ele ocupa. No parágrafo único desse artigo 9º, está escrito assim: os integrantes da advocacia pública são elegíveis e podem integrar os órgãos da OAB. A OAB é composta por alguns órgãos, como, por exemplo, Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção, Caixa de Assistência dos Advogados e Tribunal de Ética e Disciplina. No momento certo, que é quase no finalzinho do nosso semestre, nós vamos aprender sobre esses órgãos, as suas funções. A questão aqui é que, como os advogados públicos também são advogados, eles também podem se candidatar aos cargos nesses órgãos da OAB. Mais uma prova de que, efetivamente, eles são advogados. Então, eles podem, a mesma coisa que o advogado não público pode fazer, eles também podem. Artigo 10 do regulamento. Os integrantes da advocacia pública, no exercício da atividade privativa do artigo 1º do Estatuto, estão sujeitos ao regime do Estatuto, do Regulamento Geral e do Código de Ética, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. Como eu disse para vocês na primeira aula, o que o examinador na prova da OAB exige de você? Que você mostre para ele que você conhece suas prerrogativas, quais são os seus direitos para o exercício da advocacia, mas que você também conhece o que você não deve fazer, porque se você fizer uma infração disciplinar, e se você fizer uma infração, você também tem que mostrar para ele que você conhece as sanções disciplinares. Então, como os advogados públicos efetivamente são advogados, eles estão submetidos a mesmos diplomas que nós, que não somos advogados públicos, estamos sujeitos, eles também podem sofrer processo disciplinar no caso de infração, para que a cada infração seja aplicada a sanção disciplinar adequada, que nós também teremos uma aula própria para aprender sobre isso. Continuando com a advocacia pública. Olha, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, dirigentes de órgão jurídico da administração pública direta, indireta ou fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia, vinculada à função que exerçam durante o período da sua investidura. Está investido no cargo de defensor público? Ok, ele é um advogado público, está submetido ao regulamento, estatuto e ao código de ética, mais o regimento interno do cargo que ele está empossado, e durante todo o período que ele se manter defensor público, ele pode praticar os atos privativos da advocacia, porque ele é um advogado, ele está inscrito nos quadros da OAB.
Então, eu não sei se até o presente momento vocês tinham dúvida se esses advogados públicos eram ou não eram advogados. E se tinham dúvidas, espero que com essa explicação entendam que são sim. Se eles, até porque a gente fala em advocacia pública. Mesmo ele sendo um advogado público, ele tem que ter inscrição na OAB, senão ele não teria legitimidade para poder defender aos órgãos ao qual ele faz parte e ele representa. Tudo bem? Continuando. Aqui também é do Regulamento Geral. As disposições deste Código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública, os advogados públicos, inclusive aqueles que ocupem posição de chefia e de direção. É advogado, está submetido a todas essas regras, seja ele público ou privado. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade sempre que possível. É a mesma função que nós, advogados não públicos, temos, que é diminuir a possibilidade do litígio, é permitir que as partes, auxiliar as partes a chegarem a um acordo, evitar as demandas longas e fazermos o possível para chegar a um melhor resultado para o nosso cliente. O advogado público, a única situação é que o cliente dele será o poder público, ou será a União, o Estado, o município, o Distrito Federal. Então, na verdade, ele está advogando pela defesa do ente a qual ele faz parte. E o advogado privado, o advogado particular, está defendendo os interesses do seu cliente, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O advogado público, inclusive, o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, como eu brinquei com vocês, nós só recebemos ordens de outro advogado, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores públicos em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione. É a mesma coisa com o advogado privado, o advogado particular. Nós temos que tratar os nossos colegas, outros advogados, temos que tratar as autoridades e os servidores públicos no geral com cortesia, com educação, com urbanidade, com cidadania, porque todo mundo depende de alguém. E eu trabalhando e exercendo a advocacia, mas respeitando o direito do próximo, eu vou conseguir com certeza ser também tratado com dignidade, ok? Trate a pessoa com dignidade e seja tratado com dignidade. É assim que funciona. Da atividade pro bono. Já ouviram falar do pro bono? Ainda não? Bom, eu sei que nessas aulas de ética, principalmente por estarmos começando agora com esse conteúdo, e em nenhum momento na faculdade se estudou isso, praticamente todas as aulas vão trazer novidades para vocês. E novidades que eu peço que vocês incorporem na mente, tanto para exercer o estágio como a advocacia, como para que vocês possam depois, né, decolar grau e poder serem advogados e não esquecerem essas regras. E se tiver dúvida, não tem problema nenhum. Pega a apostila da professora, baixa a legislação no site do Planalto e vai ler para realmente não fazer nenhuma arte. Porque se fizer arte, pode sofrer um processo disciplinar e perder o sono por conta disso. Atividade pro bono. Artigo 30, sede é o Código de Ética e Disciplina da OAB. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, aí eu tenho aqui, ó, defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Existe um convênio, OAB Defensoria Pública. Como é ordem da Constituição Federal que todo cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário e aquele que não possa pagar, o Estado, o Poder Público, tem que ofertar a ele um advogado, que são os defensores públicos,
geralmente não há o número de defensor público suficientes para a quantidade de assistidos, para a quantidade de pessoas que precisam de um advogado. Então, existe um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública, aonde vocês vão se inscrever nas áreas do direito que vocês têm aptidão e serão nomeados como defensor conveniado, para que vocês possam trabalhar para essas pessoas, e quem vai pagar os seus honorários é o Estado. Então, é um convênio que eu aconselho que no começo da carreira todos vocês façam. Você pode escolher a área que você quer trabalhar. Ah, professora, eu quero só trabalhista. Então, tá bom. Entra lá, faz o convênio só na área trabalhista, porque você vai ter problemas reais de pessoas reais. Então, vai ser o maior treino que você terá no começo da sua profissão. Porque na faculdade, nós trabalhamos muito no IC. E se eu cair ali, bater a cabeça, colar e morrer mais para frente? Vocês têm que decidir que artigo que ação que deve ser proposta, qual é o procedimento. Quando você se cadastra neste convênio, começo de carreira é muito difícil ter cliente. Então, quando você se cadastra nesse convênio, você vai ter clientes reais, pessoas de verdade, com problemas de verdade, que não são mais hipóteses, e que você vai ter que colocar em prática a técnica que você aprendeu. Você vai ter que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nos seus 5 anos de faculdade, mais alguma especialização, curso de prática jurídica, de extensão universitária. Ali vai ser o momento de você pôr em prática o que você aprendeu. Então, eu tenho um defensor nomeado, um conveniado ou um dativo. O dativo é aquele que vem cobrir a falha, né? De repente tem uma audiência, o advogado faltou, e aí, para que não se alegue cerceamento de defesa, se nomeia um dativo, que é para aquele ato judicial específico. Nesse caso, seja qual for as funções, seja no pro bono, defensor nomeado, conveniado ou dativo, você deve dar ao seu assistido, ao seu cliente, todo o amparo e mostrar para ele que ele pode confiar no seu patrocínio, que ele pode confiar na sua técnica, que você vai fazer o melhor por ele. Aí, tem no parágrafo 1º a explicação do que é pro bono. A advocacia pro bono é a prestação gratuita, eventual, voluntária de serviços jurídicos em favor de instituição social sem fins lucrativos e aos seus assistidos. Sempre que os beneficiários, e aí vem uma condição, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação do profissional. Ei, professor, eu não entendi nada. O que é essa prestação pro bono? Veja só. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Você frequenta uma igreja. Nessa igreja, e não importa a religião, tá bom? Nessa igreja, tem muitas pessoas carentes de informações. Tem muita gente que precisaria de orientação jurídica. Então, você se cadastra no conselho seccional onde você está inscrito, e você vai por um período, veja só, é eventual, não é para sempre, por um período, por exemplo, de 6 meses, você vai prestar a advocacia pro bono lá naquela igreja. Aonde você vai ser o advogado da igreja. E por que eu escolhi igreja? Porque, instituição social sem fins econômicos. Então, pode ser uma ONG, uma associação, uma igreja, um templo, certo? Esse beneficiário da advocacia pro bono é uma instituição social sem fins lucrativos. E, consequentemente, os seus assistidos também. Neste momento que você está prestando a advocacia pro bono, você tanto pode ser o advogado da igreja, como você pode dar orientação jurídica para os seus assistidos, que são as pessoas que frequentam essa igreja, certo? Qual é a condição para que essa pro bono possa acontecer? O beneficiário é pessoa jurídica sem fins lucrativos, e aí eu coloquei aqui em cima do terceiro setor, ou seja, o setor humanitário, por isso ONGs, associações, entidades religiosas, que aí não está vinculado a nenhuma religião especificamente, desprovida de recurso financeiro, ou seja, que esse beneficiário, ele não tem dinheiro nem para pagar as custas e muito menos os honorários advocatícios do advogado para poder se defender em juízo.
ok? Então, neste caso, a Pro Bono, quando era outra empresa que fazia a prova da OAB, que hoje é a FGV, eles perguntavam muito a Pro Bono. Depois que a FGV começou a fazer a prova, nunca mais perguntaram. Mas como a prova ela tem sido bastante difícil e as questões em ética têm ficado cada vez mais complexas, nós não podemos deixar passar esse assunto. E outra, né? As as entidades, né, as instituições sociais sem fins lucrativos, hoje elas têm tomado mais força, principalmente as ONGs. Então, nada impede que alguém que vá formular as questões da prova decida fazer uma pergunta sobre o pro bono. Então, prestem atenção. Para a advocacia pro bono, ela é uma prestação gratuita, eventual, ou seja, não pode ser para sempre, é por um período determinado, e ela é voluntária, ou seja, você vai estar prestando assistência jurídica para esses assistidos dessa instituição social sem fins lucrativos, sem cobrar nada, ok? Assim como você pode ser o advogado da instituição, como você pode ser o advogado dos assistidos gratuitamente. Ah, professora, mas por que não faria isso? Faria porque quando você for receber sua carteira da OAB, você vai jurar com a sua mão direita bem estendida que você também vai advogar para as pessoas que você sabe que não podem pagar custas e muito menos os seus honorários. Aqui também há um interesse social. Eu vou explicar depois que eu ler os próximos parágrafos. Por que é que você aceitaria fazer o pro bono? Vamos lá. A advocacia pro bono, no parágrafo 2º, pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar um advogado. Ou seja, as pessoas que você sabe que não pode pagar. E você sabe que ela precisa do seu conhecimento para conseguir ter sucesso, porque ela está tendo uma ameaça ou um direito violado. Eu mesma, na minha vida, eu já estou advogando já há 26 anos, há 27 anos agora, e eu já fiz algumas pro bonos, ou seja, advogar para pessoas que não vão poder pagar R$ 1 pelo meu trabalho. Mas pelo meu sentimento de justiça, eu ter certeza que eu posso ajudar aquela pessoa, eu já fiz a advocacia pro bono. E aí, quem é esse beneficiário? Pessoas naturais, pessoas físicas que também não podem pagar pelos seus honorários. E aí vem mais uma. Na advocacia pro bono, aqui do parágrafo 3º, temos: a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos partidários, eleitorais, nem beneficiar instituições que visem tais objetivos como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Época de eleição é complicado, né? Então, essa pro bono você não pode utilizar nem partidos políticos, ou finalidades políticas partidárias, nem também eleitorais, porque isso vai caracterizar a captação de clientela. Ah, você é advogado do partido X, então isso vai te dar visibilidade na comunidade que você pertence, e aí isso vai significar captação de clientela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que você faria a pro bono? Uma, pelo seu próprio sentido de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Que você gostaria de estar ajudando as pessoas que você sabe que efetivamente são carentes e teriam direitos que estão sendo ameaçados ou violados e que você poderia ajudar. A outra ideia é tornar visível nessa instituição social que você é um advogado. Porque quando você não estiver na pro bono e as pessoas já conheceram o seu trabalho feito gratuitamente, pode ser que alguma delas venha para o seu escritório e se torne o seu advogado. A pro bono acaba trazendo status, acaba trazendo uma posição privilegiada para aquele advogado que prestou os serviços gratuitos naquele momento. Mas como a pro bono não vai durar a vida toda, depois ele também pode receber o bônus disso, que essas pessoas venham lhe contratar como advogado. Como é que vive um advogado? Vocês vão aprender também comigo que a publicidade nossa é muito restrita, extremamente restrita. É no boca a boca, é na indicação. Eu te indico que indico outro, e assim a gente nunca fica sem cliente.
Por isso, a ideia do pro bono vem na questão social, na questão da caridade, da solidariedade, mas ela também vem no sentido de você mostrar para essa comunidade, para essas pessoas dessa instituição social sem fins lucrativos do terceiro setor, que você é um advogado e que você é bom no que você faz, ok? Agora vamos falar do estagiário. O examinador adora perguntar do estagiário. Porque estagiário é tudo danado, né? Vocês gostam de se passar por advogados. Eu tô sabendo, gostam, eu sei que gostam. Mas estagiário é estagiário, advogado é advogado, cada um no seu quadrado, tá bom? E o examinador vira e mexe, ele faz perguntas para questionar vocês nesse sentido e vocês demonstrarem através do acerto das alternativas das perguntas que vocês sabem essa divisão, que cada um está no seu quadrado. Estagiário pode distribuir cartão de visita como assessor jurídico? Não. E consultor jurídico? Também não. Mas vocês nunca receberam de um estudante de direito que já está metidinho a advogado ou advogada um cartãozinho de visita como assessor ou consultor jurídico? Não pode. Não quero nem que chegue às minhas mãos, porque aí vou ter que tomar partido, vou ter que denunciar. Não pode. Ato privativos da advocacia, vocês viram já no artigo 1º do Estatuto. Postular, prestar assessoria, consultoria e direção jurídica para advogados. E quem é advogado é aquele inscrito nos quadros da OAB. Então, qual é a função do estágio? Eu já comentei, acho que um pouquinho na última aula, tenho quase certeza, mas vamos agora falar efetivamente dos artigos que nos interessam. Caráter pedagógico. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, que aqueles que já colaram grau e não conseguiram passar no exame da OAB, se vocês requererem a sua inscrição como estagiário na OAB no 7º semestre, ela vale por 2 anos, que é o 4º e o 5º ano da faculdade, e prorroga por mais 2 depois que você se formar, depois que você colar grau. Se em 2 anos você não passar na OAB, aí essa carteira de estágio expira, porque eles entendem que após 2 anos de você estar formado, é o prazo que você teria para passar no exame da ordem. Aí você faria uma migração, migraria da função de estagiário para a função de advogado, ok? Então, aqui, o estágio profissional, inclusive para graduados, é requisito necessário a inscrição nos quadros estagiários da OAB. É meio adequado para a aprendizagem prática, para que você possa aprender como você vai agir quando você se tornar advogado. Então, o estágio da advocacia pode ser oferecido pela sua faculdade, por isso que vocês têm na grade de vocês as aulas de prática jurídica e mais ética profissional, ó, tá aqui, ó, como obrigação. Também é necessária que essa carga horária seja cumprida em núcleos de prática, no caso no Sejusc, no Juizado Especial, ou em escritórios de advocacias credenciados com a OAB. Também é necessário que a sua faculdade, ela também tenha convênios para que você possa participar de rotinas jurídicas, de assistências, de audiências, que na nossa faculdade o que acontece bastante é vocês estarem participando dessa realidade do procedimento judicial através do Sejusc, através do Juizado Especial. Pode ser também um estágio na delegacia ou em demais órgãos, para que vocês possam o quê? Aprender. Pode estagiar também na Defensoria Pública, vira e mexe tem concurso para estágio na Defensoria Pública. Se eu não me engano, é um estágio de 4 horas a R$700, onde vocês vão ter a possibilidade de atender as pessoas, analisar os problemas das pessoas, os documentos que elas vão trazer e vocês efetivamente exercerem a advocacia exercerem a advocacia não, exercerem o estágio para futuramente exercerem a advocacia. Porque os atos privativos que o estagiário pode praticar são muito poucos. Eles estão aqui, ó, escrito no 29 do regulamento, praticamente todos eles, quando o processo físico deixar de existir e tudo se transformar em virtual, vai perder essa finalidade. Então, hoje, o que é o estágio efetivamente?
é estar acompanhando o advogado nas suas responsabilidades. Vai lá, presta consulta, faz relação de documento, recebe documento, aprende a analisar documento. O estagiário não pode fazer consulta sozinho. O estagiário pode participar da consulta junto com o advogado. O advogado vai emitir um parecer sobre o problema do cliente, o estagiário pode participar, pode palpitar, mas é sempre alguém, um advogado, que vai estar responsável pela atividade desse estagiário. Esse advogado é que vai estar fiscalizando, ao mesmo tempo orientando esse estagiário. Tem uma coisa que eu tenho uma intuição que uma hora eles vão perguntar na prova. Todo conselho seccional da OAB precisa ter, o conselho seccional, que é onde nós vamos nos inscrever como estagiários e como advogados. Também teremos uma aula própria sobre isso. Todo conselho seccional deve ter uma comissão de estágio e exame da ordem. Essa comissão, ela tem a função de coordenar, fiscalizar e executar as atividades decorrentes do estágio profissional da advocacia. Nunca perguntaram. Mas se perguntar, quem tem a obrigação de manter e funcionar esta comissão de estágio e exame da OAB é o Conselho Seccional, porque é no Conselho Seccional que nós vamos nos inscrever como estagiários ou como advogados, ok? Por agora, terminamos a atividade da advocacia e vamos passar para regras deontológicas. As regras deontológicas estão relacionadas à conduta que nós devemos ter como advogados. E elas vêm na sequência o artigo que fala sobre os deveres do advogado no exercício da função, para que na próxima aula a gente possa trabalhar com as prerrogativas dos advogados, o direito dos advogados, as ferramentas que o advogado tem para o exercício da profissão. Então, hoje nós vamos começar com as regras deontológicas e os deveres do advogado, ok? Então, vamos lá. A advocacia é a conduta compatível, então, diz aqui o Código de Ética e Disciplina que o exercício da advocacia exige uma conduta compatível com os preceitos do Código, Estatuto, Regulamento e provimentos com os princípios da moral individual, social e profissional. Vocês vão ver o seguinte, não adianta você ser uma pessoa como profissional advogado e outra pessoa na sua vida particular. Você anda lá, os rapazes engravatados, caneta Montblanc, sapatos e pastas combinando, de couro, aquela postura, falando um português muito correto, uma linguagem de lisura, escorreita. Nós somos um exemplo de profissional, muito educado, muito cortês, muito solidário. Aí você vai olhar na rede social do doutor, o doutor está no baile funk, o doutor posta todas as fotos segurando copo de bebida alcoólica, latinha de cerveja, está sempre no meio da balada, rodeado de gente, às vezes postam as fotos nos lugares esquisitos, meio duvidosos moralmente, e aí? Não dá. Você tem que ter uma conduta compatível. Quer ver uma outra situação? Você é um profissional que está lá. Beleza, maravilha, bonitão, arrumadão. As meninas também, tá bom? As meninas também. Aí você tá bem, tá? Todo mundo que olha fala, nossa, só pela sua própria vestimenta a pessoa já te chama de doutor ou de doutora, tá bom? Mas você é alcoólatra. Passou da hora que você fechou o escritório às 5 da tarde, geralmente o escritório funciona das 9 às 5. Fechou o escritório às 5 horas da tarde, pode procurar você no boteco da esquina que você já tá, ó. Você e a Kátia, a cachaça. Você e a cachaça ali, ó. Chega aqueles doutor que tem até as mãos meio avermelhadas, o pescoço meio avermelhado, dá pinga, já tá curtido. Não pode, não é uma atividade compatível para um técnico da justiça, indispensável para a administração da justiça, ter uma conduta que não tem nada a ver.
você tem que ser a mesma pessoa, como advogado, como pessoa. Ah, professor, mas posso tomar cachaça? Pode sim, filho, mas toma dentro da tua casa. Para ninguém ver que você tomou a cachaça. Não vai ficar no bar de maneira pública para que todo mundo veja. Ih, aquele doutor de dia ele tá bom. Depois das 6, você não fala mais nada com ele, que ele tá, ó, manguaçado. Já pensou? Então, o que começamos a falar aqui, que essa conduta compatível, ela é de acordo com a sua função. Você é o técnico da administração da justiça. É através do advogado que o Poder Judiciário gira a máquina. Somos nós que requeremos, que postulamos, que obrigamos que a máquina do Poder Judiciário gire. Não teria função nenhuma se existisse o juiz e o promotor e não existisse o advogado. Nós somos de fato indispensáveis à administração da justiça, que é o que a gente já leu na primeira aula referente ao artigo 2º do Código de Ética. Ó. O advogado é indispensável à administração da justiça. E aqui o porquê. Então, a conduta tem que ser compatível com a função que você escolheu. Não dá para ter vida dupla, não, porque se tiver hoje ainda mais com celular, câmera, a moçada tira foto, faz vídeo, já publica logo na rede social, vocês estão tudo perdidos. Então, preste atenção. Quer fazer suas artes? Faça. Mas entre 4 paredes para que ninguém fique sabendo e isso não vaze por aí, tá legal? Vamos lá. Deveres do advogado. Nós temos esse assunto no Código de Ética e Disciplina, e o artigo 2º do Código de Ética, que é aquele que nós lemos aqui em cima, sobre o advogado ser indispensável à advocacia, no seu parágrafo único, ele vai falar sobre os deveres desse advogado. Espera aí que fugiu um pouquinho. Deveres dos advogados. E aí eu grifei para vocês os verbos. Preservar sua conduta, sua honra, nobreza e dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Então, cuida, preserva sua conduta, preserva sua honra, sua nobreza e dignidade como profissional. Zela pelo caráter de você realmente ser essencial e indispensável para a advocacia. É também aqui um dever do advogado atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, ser correto, trabalhar na veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Você, como advogado, terá o problema das pessoas nas suas mãos. Você terá vidas nas suas mãos. Decisões que você vai tomar no exercício da advocacia que pode mudar a vida de muita gente. Um conselho mal dado que o cliente vai seguir pode levar a vida dele para o buraco. Então, presta atenção no que está escrito aqui. Atuar com destemor. Quer dizer, você é o técnico, você sabe o que está acontecendo. Seja seguro, estude, se prepare, para que você realmente seja destemido, sabendo o que você está fazendo. Ser independente, não é o cliente que manda em você. Você é o técnico, você sabe quais são os remédios jurídicos que você vai utilizar. Mas você tem que ser honesto, tem que ser leal, tem que ser verdadeiro, tem que trabalhar com a boa fé, porque através dessa atuação é que você vai gerar a confiança recíproca entre você e o cliente. E dor de barriga não dá uma vez só. Dificilmente um cliente que gosta de um trabalho que você fez, ele volta só uma vez, ele geralmente vai voltar todas as vezes que ele tiver problema, ou ele vai indicar para as pessoas que estejam à sua volta, quando elas pedirem para ele uma indicação de um advogado e de uma advogada. Também é dever do advogado fazer o quê? Velar pela sua reputação pessoal e profissional. Cuidado com a rede social. Cuidado com a rede social, principalmente a pessoal. Não vai sair bancando louco aí, não, despirocando para cá e para lá, porque isso daí vai comprometer. Não adianta você de dia ser uma coisa, de noite você ser outra. Você tem que zelar, é seu dever, velar pela sua reputação pessoal e profissional. Vocês estão rindo, né? Queria estar olhando para a carinha de vocês agora. Estão tudo rindo, né? Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional, ou seja, não é para parar de estudar,
O direito é dinâmico, o direito ele muda constantemente de acordo com as necessidades. Então você não pode terminar a faculdade e parar por aí. Tem que continuar estudando, continuar se aperfeiçoando. O que mais? Contribuir para o aprimoramento de instituições de direito e das leis. Se quiser, torne-se um professor, seria a melhor maneira de contribuir desta forma. Estimular a qualquer tempo a conciliação, a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração do litígio. É seu dever, como advogado, evitar até a propositura das ações. Tentar resolver de forma amigável, utilizando técnicas de conciliação e mediação, para evitar o litígio. O que é o litígio? O litígio é a briga, é a contenda, é o processo. Então, vai ser seu dever estimular que as partes cheguem a uma composição. E você é o técnico para isso. Você é o capacitado para conseguir ajudá-los a resolver um problema ou evitando uma ação judicial, que provavelmente vai levar tempo, vai levar a um desgaste emocional e financeiro. E, por outro lado, se você consegue um acordo antes de uma ação que pode demorar 3 anos, você conseguiu fazer um acordo agora, você também vai receber os seus honorários mais rapidamente. Então, é uma maneira também de fazer com que você se sinta estimulado a evitar as ações longas, aos litígios que vão ser bastante desgastantes, vai ser lavação de roupa suja. Em juízo, né? Essa é a parte mais complicada. O que mais? Desaconselhar lides temerárias. Como você é um técnico, de repente o cliente quer propor uma ação que você estudou aquela ação. Só que no seu juízo preliminar, você viu que não é viável. O que é esse seu juízo preliminar? Você escutou o caso do cliente, analisou os documentos que ele tem, analisou o que as testemunhas dele poderiam dizer no processo, e no seu juízo, na sua análise preliminar, você viu que não é viável a propositura daquela ação. Porque quando se propõe uma ação, o que o advogado pretende? A procedência da ação, que é quando o autor ganha, ou no máximo a procedência em parte, que é quando parte ganha o autor, quando parte ganha o réu. Você nunca deve propor uma ação para a improcedência. Quando você recebe o cliente na primeira, segunda consulta, você vai saber o problema que ele está enfrentando. Ele vai te trazer os documentos que ele tem para que possam calçar as informações que você vai colocar na sua petição. Ele vai trazer o nome das testemunhas, você deve perguntar o que essas testemunhas podem dizer em juízo, porque você vai fazer uma análise. Como eu disse, a vida dessa pessoa está na sua mão. A decisão que você tomar vai trazer as consequências para a vida dela, positiva ou negativa, não tem mais ou menos. Então, não aconselhar, então desaconselhar, que se no seu análise preliminar você viu que não cabe a ação, você aconselhar que não seja proposta aquela ação. Mas o cliente quer, professor, o cliente insistiu. Então faz uma declaração que você o avisou, que provavelmente é uma lide temerária e no seu análise preliminar você viu que não há viabilidade jurídica, mas que mesmo assim ele quer que você proponha a ação. Ele assina, você está tranquilo. Porque se a ação vai ser improcedente para ele, ele provavelmente vai ser condenado em sucumbência, que eu vou explicar para vocês o que é. E aí ele pode dizer que ele ainda sofreu prejuízo financeiro porque você foi imprudente, você foi negligente ou foi imperito no exercício da advocacia. E eu não quero nenhum de vocês passando por isso. Por isso tem que aprender todas as regras de ética para saber como trabalhar na vida real. Aí, abster-se. O que é abster-se? Abster-se é deixar de fazer. Não pode. Deixar de utilizar influência indevida ao seu benefício ou do seu cliente. Vincular o seu nome ou seu nome social, no caso nós vamos conversar sobre isso, no caso do advogado travesti ou transgênero, ele pode ser chamado pelo seu nome social, então aqui o seu nome ou seu nome social, a empreendimentos escusos, emprestar concurso ajuda contra atos contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade,
Não pode se entender com a parte adversa se ela já tiver um advogado constituído. Você entrou no processo. Sabe que você está pelo autor e a parte ré já tem advogado. Você não pode falar com ela diretamente, com a parte ré. Você tem que procurar o advogado dela, falar com o advogado e ele que fale com a parte. Você não pode atravessar o samba, de jeito nenhum, porque você também não gostaria que fosse feito ao contrário, que o advogado da parte ré buscasse diretamente seu cliente autor. Ia gostar? Eu não ia gostar. Então, ele que fale comigo e eu falo com o meu cliente e depois a gente volta a conversar. Aqui é regra, deve se abster em procurar a parte adversa se ela já tiver patrono constituído. Você ia gostar que furasse seu olho, que passassem a perna em você? Eu não ia gostar. Então, não haja assim em relação a um colega de profissão. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos perante as autoridades, as quais tenha vínculo negociais ou família. Você recebe, você trabalha para aquela empresa, não se meta em confusão. E familiares também é outra situação complicada. É sua obrigação, é seu dever procurar a solução de problemas pela cidadania e efetivação de direitos. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Cumprir com as suas obrigações junto à OAB, entre elas pagar a anuidade. Zelar pelos valores da instituição que nos representa, que é a OAB, e ater-se no exercício da sua função, caso você seja um defensor público, à defesa dos necessitados. Porque o advogado, como nós somos indispensáveis à administração da justiça, nós temos que ter em mente, deve ter consciência que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para encontro de soluções justas e que a lei é instrumento para garantir a igualdade de todos. Você tendo isso na sua cabeça, você vai realmente entender por que você é um profissional indispensável para a administração da justiça. Porque você tem a técnica para conseguir fazer o acordo, para conseguir evitar o litígio, para encontrar soluções justas para o problema do seu cliente. E aí, num acordo, você tem aí o direito das duas partes para que você possa se concentrar e possa ajudar. E aqui, presta atenção nesse artigo 5º. A advocacia não tem caráter de mercantilização. Nós não vendemos nada, nós prestamos serviços advocatícios. Por isso, não se deve barganhar na advocacia e quando falarmos de honorários, eu vou explicar sobre isso. Ok? Então, nós vamos terminar aqui com o artigo 6º do Código de Ética, que diz que é defeso ao advogado, é proibido expor os fatos em juízo falseando deliberadamente a verdade ou estribando na má-fé. Por isso, aquela questão de ser seu dever, trabalhar com decoro, com veracidade, com lealdade. E é vedado também o oferecimento de serviços profissionais direto ou indiretamente para angariar ou captar clientela, ou seja, usar um captador de clientes mediante pagamento, utilizar subterfúgios para que as pessoas consigam um cliente para você em prejuízo de um outro profissional. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Então, hoje nós terminamos sobre a advocacia, a atividade privativa da advocacia, e começamos e já falamos sobre as regras deontológicas, que são as suas regras de conduta compatíveis com a função que você vai exercer, que é a de advogado, e os deveres que o advogado tem no exercício da profissão, para que na próxima aula nós possamos iniciar o nosso estudo sobre as prerrogativas dos advogados, os direitos dos advogados para o exercício da profissão. Quero agradecer muito a sua atenção. Sei que dispor do seu tempo para estar ouvindo essa professora não é só uma obrigação de um estudante, mas também faz parte do seu querer evoluir e se aprimorar. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula, que teremos mais informações muito legais. Até!